Então nesse vídeo agora eu vou falar sobre a neuropatia diabética. Então como é que eu poderia definir o que é neuropatia diabética? É aquele dano neurológico causado pelo diabetes. Mas é sempre interessante, nos casos em que eu tenho um paciente com neuropatia, eu afastar outras causas para poder confirmar, definir que aquela neuropatia é causada pelo diabetes. Então, neuropatia diabética seria aquele dano neurológico causado pelo diabetes. É a principal complicação crônica do diabetes, acometendo mais de 50% dos diabéticos. Então, se a gente pegar doença renal, retinopatia e neuropatia, a neuropatia é a complicação crônica que mais acomete o diabético. Ela pode ser focal ou difusa, ou seja, acometer apenas um local ou difusamente os nervos, sensitiva ou motora, ou autonômica, acometendo o sistema nervoso autônomo. Então, ela pode ser classificada em vários subtipos. A gente tem a neuropatia difusa, então por exemplo, a polineuropatia somática diabética, que acomete tanto fibras finas ou fibras grossas, ou ambas. Dentro da neuropatia difusa, a gente tem também a neuropatia autonômica, que vai acometer o sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí a gente tem comprometimento autonômico do aparelho cardiovascular, do aparelho gastrointestinal, do aparelho urogenital. A gente pode ter uma disfunção autonômica também da função sudomotora, da sudorese. A gente pode ter, em relação a complicações, uma neuropatia autonômica, uma hipoglicemia assintomática, que acaba sendo um grande problema para o diabético. E isso também, uma disfunção autonômica, vai levar a uma função pupilar anormal. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma dessas. Então a gente pode classificar a neuropatia em vários subtipos. Neuropatia difusa. Dentro da neuropatia difusa, a gente tem a polineuropatia somática diabética e a neuropatia autonômica. Um outro subgrupo, a mononeuropatia, onde a gente tem a mononeuropatia isolada craniana, a mononeuropatia de um nervo periférico ou a mononeurite múltipla. Então, essa seria um outro subgrupo da neuropatia. E a gente tem também dentro das neuropatias a radiculopatia ou polirradiculopatias. Então, radiculopatias ou polirradiculopatias, que a gente vai ter uma neuropatia do plexo radicular, lá no plexo nervoso, ou uma radiculopatia torácica. Então, fisiopatologia. Qual que é a patogênese da neuropatia diabética? Então, o principal fator que vai levar o paciente a ter uma neuropatia é a hiperglicemia crônica. E essa hiperglicemia crônica aumenta o estresse oxidativo e aumenta os produtos de glicação avançada. Isso vai levar a um processo inflamatório, a estimulação de cascatas inflamatórias e morte neuronal, morte da célula do sistema nervoso. Além disso, então, além da questão do aumento do estresse oxidativo e do aumento da produção dos produtos de glicação avançada que vão gerar um processo inflamatório e morte celular, a insulina também parece exercer um papel importante na patogênese da neuropatia. Então, a insulina, ela tem efeitos neuroprotetores e como o diabético ele tem uma deficiência parcial ou total de insulina, isso promove também um risco maior de lesão neuronal. Então, como é que a insulina ela promove essa proteção neuronal? Então, a insulina ela promove um crescimento e maior sobrevida dos neurônios. Então, a insulina ela tem um efeito neuroprotetor. O diabético ele não tem deficiência de insulina. O diabético tipo 2 ele tem uma deficiência parcial. O tipo 1 uma deficiência total. Então, essa falta de insulina também promove uma lesão neuronal progressiva. Em relação às manifestações clínicas, as manifestações clínicas são variáveis. Por quê? Porque a gente pode ter comprometimento de vários nervos em vários locais.
Então, a neuropatia ela pode acometer qualquer fibra nervosa em qualquer local do organismo. Então, por isso, as manifestações clínicas elas são variáveis e diversas. Mas, em 80% das vezes, ou seja, daqueles pacientes que têm neuropatia, 80% deles vão ter polineuropatia difusa simétrica. Então, a causa mais comum de neuropatia, polineuropatia sensitivo-motora simétrica. 50% dos pacientes são assintomáticos. Então, mais uma vez, a gente tem que rastrear, pesquisar a neuropatia diabética. Então, se eu pegar todos os diabéticos, 50% deles vão estar assintomáticos, não vão ter nenhum sintoma relacionado à neuropatia. Dos 50% sintomáticos, 80% deles vão ter polineuropatia difusa simétrica, sensitivo-motora. Então, é a principal causa de neuropatia crônica, de neuropatia diabética. Como é que a gente vai avaliar esse paciente? O que geralmente a gente encontra quando o paciente ele tem neuropatia? Então, a gente pode ter atrofia da musculatura interóssea. Então, quando você vai examinar o paciente, principalmente nos membros inferiores, nos pés, essa musculatura interóssea ela está atrofiada. Isso é um sinal sugestivo de neuropatia. Os dedos em garra, né? Então, dedo normal dos pés, dedo em garra. A gente pode encontrar lá nos pés, dedo em garra. A gente pode encontrar também sobreposição dos dedos. Então, tem o dedo normal, sobreposição. Também é sugestiva de neuropatia diabética. E podemos ter também encurtamento do tendão de Aquiles. Então, esses são achados ao exame clínico, a gente vai ver outros achados ainda, que são sugestivos de neuropatia periférica. Quais são as principais manifestações clínicas da polineuropatia difusa simétrica? Lembrando, é a principal causa de neuropatia diabética. Dos pacientes sintomáticos, 80% deles têm polineuropatia difusa simétrica. Então, é aquele paciente com achado clássico da neuropatia periférica. Dor, queimação, formigamento, ardor, choque, cãibras, alteração de sensibilidade e alodínia nos membros inferiores. Geralmente o paciente ele consegue delimitar muito bem de onde começa a dor. Então ele fala, ó, é daqui do joelho para baixo. Aí a gente fala que é uma neuropatia em bota, né? Então ele vai ter dor, queimação, formigamento, ardor, choque, cãibras, alteração de sensibilidade, alodínia nos membros inferiores. O principal local acometido são os membros inferiores e depois os membros superiores. O que seria a alodínia? Né? É uma hipersensibilidade absurda nos membros inferiores. Então o paciente às vezes ele não consegue nem colocar o lençol. O próprio contato do lençol com os pés já causa uma dor muito intensa. A característica, né, a polineuropatia difusa simétrica, ela se caracteriza por esses sintomas que geralmente pioram à noite e melhoram parcialmente com a atividade física. Então, principais sintomas da polineuropatia difusa simétrica: dor, queimação, formigamento, ardor, choque, cãibra, alteração de sensibilidade e alodínia. Piora à noite, melhora com o exercício e o local mais acometido são os membros inferiores. É importante ressaltar que tanto a hiperglicemia crônica pode causar esses achados, mas também a hiperglicemia aguda. Então, aquele paciente, às vezes, que estava vindo com controle glicêmico adequado, de repente ele tem uma descompensação. Essa hiperglicemia aguda, ela pode também causar os sintomas, né, típicos da polineuropatia difusa simétrica. E também uma redução abrupta dos níveis glicêmicos também pode causar esses sintomas. Nesses dois casos, quando a gente tem uma hiperglicemia aguda ou sintomas associados à redução abrupta da glicemia, geralmente com o tempo, com a melhora do controle glicêmico, esses sintomas melhoram. Então, às vezes você pega o paciente lá muito descompensado, você reduziu a glicemia, essa própria redução da glicemia pode justificar o achado, né, o aparecimento dos sintomas da neuropatia. Um outro tipo, né, subgrupo de neuropatia autonômica.
A neuropatia autonômica ela pode acometer vários sistemas, cardiovascular, genitourinário, trato gastrointestinal. Geralmente tem uma evolução crônica e insidiosa e pode causar o comprometimento tanto simpático como parasimpático em vários sistemas. E ela pode aparecer de forma isolada, por exemplo, uma neuropatia autonômica só do coração, do aparelho cardiovascular, ou associada, combinada, ou seja, por exemplo, uma neuropatia autonômica do aparelho cardiovascular associada, por exemplo, a uma neuropatia autonômica do trato genito-urinário. Então pode ser isolada ou associada a uma neuropatia autonômica em outro local. Vamos falar um pouquinho agora da neuropatia autonômica cardiovascular, do aparelho cardiovascular. O que a gente pode encontrar nesses pacientes? Às vezes a gente tem que pesquisar no exame físico ou perguntar para ele, para tentar fazer o diagnóstico dessa neuropatia autonômica. Então a gente pode ter uma redução do fluxo sanguíneo periférico por uma neuropatia autonômica do aparelho cardiovascular. Isso vai levar a uma alteração da textura da pele e perda das unhas. Esse paciente com neuropatia autonômica cardiovascular, ele pode ter um infarto agudo do miocárdio silencioso, pode ter com isso morte súbita, e o achado clássico da neuropatia autonômica do aparelho cardiovascular, que é a hipotensão postural e a taquicardia em repouso. Então todo paciente, você vai questionar ele, quando você muda de posição, você tem tontura, uma sensação de que vai desmaiar? Ao examinar ele em repouso, ele tem taquicardia, isso é sugestivo de neuropatia autonômica. Então, todo paciente diabético, principalmente o idoso, é interessante a gente pesquisar a hipotensão postural. Então, a gente vai medir a pressão dele deitado e depois 1 a 3 minutos após mudar de posição, após ficar em pé. Se ele tiver uma queda da pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio ou uma queda da pressão diastólica maior que 10 milímetros de mercúrio, então vou repetir para não esquecer. Mediu a pressão deitado, você pede para o paciente ficar em pé e vai medir a pressão, aferir a pressão novamente 1 a 3 minutos depois que ele ficou em pé. Aferiu a pressão. Se você tiver uma queda maior que 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, uma queda maior que 10 milímetros na pressão arterial diastólica, você confirma a hipotensão postural. Confirma, por exemplo, a neuropatia autonômica do aparelho cardiovascular. Neuropatia autonômica do trato gastrointestinal. O achado clássico é a gastroparesia, ou seja, um retardo no esvaziamento gástrico. O que esse paciente ele refere? Isso é muito comum na prática. Plenitude pós-prandial, saciedade precoce, náusea, vômito, regurgitação e pirose. Ou seja, um retardo no esvaziamento gástrico. Eu já postei, já tenho aí a aula de gastroparesia, você pode ir lá assistir. O diabetes é a segunda principal causa de gastroparesia. Então, retardo no esvaziamento gástrico. Então, é como se o estômago não funcionasse adequadamente. O paciente come, ele sente plenitude pós-prandial, saciedade precoce, regurgitação, pirose, náusea e vômito. A neuropatia autonômica do trato gastrointestinal também pode se manifestar com diarreia ou constipação. E alguns pacientes diabéticos, eles podem ter períodos em que eles têm períodos em que eles têm diarreia intercalados com períodos de constipação. A diarreia geralmente é explosiva, súbita, e pode intercalar com períodos de constipação. Neuropatia autonômica do sistema genito-urinário. A gente vai ter disfunção erétil em homens, dispaurenia, principalmente nas mulheres, infecções urinárias de repetição, retenção urinária, são os achados mais comuns na neuropatia do trato genito-urinário. Neuropatia autonômica sudomotora, alteração na sudorese. Então a gente pode ter o achado de uma sudorese excessiva no período pós-prandial. Então o paciente se alimentou, logo depois ele tem uma sudorese muito excessiva. Uma pele ressecada, a gente encontra isso muito comumente nos membros inferiores. Isso aumenta, por exemplo, o risco do paciente ter rachaduras, principalmente na região plantar. E redução da sudorese na periferia, que vai levar ao aumento das rachaduras. Então a gente já pode ter
uma sudorese excessiva no período pós-prandial, principalmente face e tronco, pele ressecada, principalmente por diminuição da sudorese periférica, e isso pode aumentar o risco do paciente ter rachaduras. A gente pode ter, por uma disfunção autonômica, uma neuropatia autonômica, uma resposta pupilar anormal, então a resposta anormal da pupila, onde a gente pode encontrar uma alteração da adaptação da pupila no escuro. Então geralmente a gente tem aumento, né, do diâmetro da pupila, então a gente pode ter uma alteração, e uma pupila com miose e perda do reflexo fotomotor. Então são dois achados também que sugerem uma neuropatia autonômica. E temos também, por uma neuropatia autonômica, alterações da resposta à hipoglicemia. Então o paciente ele pode ter hipoglicemia assintomática, então às vezes o paciente está com a glicemia de 30, 40 e não tem sintoma nenhum. Qual que é o grande problema? É que dali ele evolui, por exemplo, com rebaixamento de nível de consciência, crise convulsiva e até morte. Na resposta à hipoglicemia, na disfunção autonômica, a gente tem uma menor secreção de glucagon e uma secreção atrasada de adrenalina. Então lembra que esses hormônios, glucagon, adrenalina, noradrenalina, GH, eles são hormônios contrarregulatórios. Então sempre que a glicemia começa a baixar, a gente libera glucagon, libera adrenalina, noradrenalina para aumentar a gliconeogênese, para evitar que essa glicemia caia muito. Então nesses casos, o paciente teve uma glicemia, ele tem uma resposta normal. Ele não libera nem glucagon, nem adrenalina adequadamente. Um outro subgrupo de neuropatia são as radiculopatias, né, que geralmente acometem a raiz ou plexo nervoso e se caracterizam por dor intensa, e geralmente a gente tem ou paresia ou plegia, e pode ser uni ou bilateral. Então quando é que a gente vai suspeitar de uma radiculopatia, ou seja, um comprometimento do plexo nervoso? Então quando a gente tem uma dor muito intensa e o paciente ele geralmente tem um déficit motor, ou uma hemiparesia, né, uma paresia, ou uma plegia, e pode ser uni ou bilateral. Quando é que a gente vai rastrear? Como é que a gente vai avaliar esse paciente? Então, mesmo raciocínio das outras complicações crônicas. Então, o diabetes tipo 2, a gente vai avaliar no momento que ele chegou para você, no momento do diagnóstico, porque a gente não sabe quanto tempo de evolução esse paciente teve. Então, às vezes ele tem diabetes há 5 anos e não sabe. Então, todo paciente diabético tipo 2, ele deve ser avaliado para neuropatia na primeira consulta. Já o diabetes tipo 1, geralmente a gente vai fazer essa avaliação 5 anos após o diagnóstico. Então, o diabetes tipo 1, a gente sabe quando é que começou a doença. É como se ele dormisse sem diabetes tipo 1 e acordasse com diabetes. Então, a gente sabe quando começou. Então, esse paciente ele pode ser avaliado para neuropatia com 5 anos após o diagnóstico. Uma vez avaliados, então eu avaliei o diabético tipo 2 na primeira consulta e o diabetes tipo 1 5 anos depois, ele vai ter que ser reavaliado a cada ano. Então, primeira avaliação tipo 2 na consulta. Primeira avaliação do tipo 1, 5 anos após o diagnóstico. E depois que eu fiz a primeira avaliação, eu vou avaliar anualmente. Como é que a gente vai avaliar esse paciente? Como que a gente vai rastrear essa neuropatia? Então a gente vai avaliar pelo menos 2 tipos de sensibilidade. A gente pode avaliar sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa, vibratória e posicional. Então, na prática, geralmente a gente faz a sensibilidade tátil e a vibratória. Tá? Então a gente pode avaliar várias sensibilidades, pelo menos 2, que geralmente a gente faz a sensibilidade tátil e vibratória, que são as 2 que eu vou falar. A gente tem que avaliar também os reflexos tendinosos, principalmente o reflexo aquileu, a força muscular dos membros inferiores, avaliar a presença da hipotensão postural e avaliar a doença arterial periférica, já que 50% dos pacientes eles têm doença arterial periférica. Então a gente vai avaliar sensibilidade tátil e vibratória, reflexos, força muscular, hipotensão postural e doença arterial periférica. Então o que a gente vai avaliar? Ou na primeira consulta no diabetes tipo 2, ou 5 anos depois no tipo 1 do diagnóstico, sensibilidade tátil vibratória, reflexos, força muscular,
presença de hipotensão postural e doença arterial periférica. Então, como é que a gente vai avaliar a sensibilidade tátil? A gente vai usar um monofilamento. É um fiozinho que a gente aplica, né, no pé do paciente, ele tem que fazer uma curvatura assim, e o paciente ele vai dizer para você se ele está sentindo você encostar aquele fio no pé dele. Onde é que você vai aplicar esse monofilamento? Na falange distal do hálux, primeiro, terceiro e quinto metatarso. Então, pé, hálux, primeiro, terceiro e quinto metatarso do pé. E aí você vai avaliar, né? Coloca o monofilamento, aplica uma pressão e pede para o paciente dizer se ele está sentindo ou não você aplicar, né, encostar aquele fio no pé do paciente. Então, o paciente ele determina a presença ou não de sensibilidade nesses pontos pesquisados. A gente tem que avaliar cada ponto 2 vezes. E quando é que o teste é considerado alterado? Quando o paciente ele não percebe o toque do monofilamento. Ou seja, você encostou o monofilamento no pé dele e ele não sentiu nada. Então, isso é um teste positivo para uma alteração na sensibilidade tátil. Sensibilidade vibratória. Então, a gente vai usar o diapasão. Então, você percute o diapasão e coloca a extremidade distal do diapasão apoiado no primeiro metatarso, então no hálux. E aplica o diapasão em outra extremidade óssea, em outra proeminência óssea. Então, paciente, você coloca o diapasão, né? Faz a percussão dele, ele vai ficar vibrando, você coloca no pé do paciente. Ele vai sentir a vibração. E aí você faz o mesmo procedimento em outra proeminência óssea, como por exemplo cotovelo. E pede para o paciente comparar a vibração entre os dois locais. Então, se ele falar para você, não, eu senti menos vibração no pé, então o teste vai ser considerado como alterado. Então, o teste alterado é quando ele tem uma sensação vibratória reduzida ou ausente no metatarso, ou seja, no pé, quando comparado com a outra proeminência óssea. O reflexo, o principal, o mais indicado para se fazer é o reflexo aquileu. Então, o paciente ele vai ficar sentado, né? E ele vai ser considerado alterado quando você não tem a flexão plantar após a percussão do tendão. Então, reflexo aquileu. Então, lembrar que eu falei que a gente vai ter que testar sensibilidade tátil e vibratória, o reflexo, e vamos ter também que avaliar a força muscular. Como que você pode avaliar? Pedindo para o paciente caminhar na ponta dos dedos e depois o paciente caminha só com o apoio dos calcanhares. Se o paciente tiver alteração da força muscular, ele não vai conseguir, né, fazer esses dois procedimentos. Então, a gente avaliou sensibilidade tátil e vibratória, tátil com monofilamento, vibratória com diapasão, avaliamos o reflexo aquileu e avaliamos a força muscular. Vamos avaliar hipotensão postural, a gente vai aferir a pressão com o paciente deitado, pede para ele se levantar, ficar em pé, e vai medir a pressão 1 a 3 minutos após ele ficar em pé. Se você tiver uma queda da pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio, ou uma queda maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, você confirma a hipotensão postural. E depois vamos avaliar a doença arterial periférica. 50% dos diabéticos eles têm doença arterial periférica, então é bem importante a gente rastrear isso. Como é que a gente vai avaliar? Palpando pulsos, né? Então se você tiver diminuição do pulso unilateral ou bilateralmente, isso já é indicativo de doença arterial periférica, mas a gente pode fazer uma avaliação que é mais interessante ainda, que é a avaliação do índice tornozelo braquial. Então não esqueça isso, para avaliação doença arterial periférica, índice tornozelo braquial. Ele é de fácil aplicação, né, para o rastreamento da doença arterial periférica e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar a pressão arterial braquial bilateralmente e a pressão arterial dos membros inferiores bilateralmente. Então a gente vai pegar, então avaliou, mediu a pressão no membro superior, nos membros, né, nos dois bilateralmente, nos membros superiores e mediu a pressão arterial nos membros inferiores. Então você vai pegar a maior pressão arterial sistólica do membro superior
e a maior pressão arterial sistólica do membro inferior. E vai fazer uma relação, vai dividir a pressão arterial sistólica do membro inferior sobre a pressão arterial do membro superior. Então é a relação da pressão arterial sistólica distal dos pés sobre a pressão arterial sistólica do membro superior. Lembrar sempre que você tem que pegar a maior pressão arterial sistólica do membro inferior e a maior pressão sistólica do membro superior e faz uma relação. O normal do índice tornozelo braquial é um valor que fica entre 0,9 e 1,3. Se esse índice fica menor que 0,9, é indicativo de doença arterial periférica. Tá? Então, no paciente, você tem que rastrear, fazer avaliação da sensibilidade. Geralmente a gente faz a tátil e a vibratória. A gente vai avaliar reflexos, força muscular. O paciente vai andar na ponta dos dedos e com o calcanhar. A gente vai avaliar hipotensão postural e a gente vai avaliar a doença arterial periférica, se possível, com a relação pressão arterial sistólica do membro inferior sobre a pressão arterial sistólica do membro superior, que a gente chama de índice tornozelo braquial. Se vier menor que 0,9, isso indica doença arterial periférica. A gente pode fazer exame para confirmar? Sim, a gente pode fazer a eletroneuromiografia. É um exame interessante, às vezes, tanto para diagnóstico como para avaliar a progressão da doença. Ela não confirma a etiologia. Não fala para você assim, é neuropatia diabética, mas ela fala para você que aquele paciente ele tem uma neuropatia periférica. Sempre que a gente tem um paciente com neuropatia, mesmo sendo diabético, é interessante a gente afastar outras causas de neuropatia. Ele pode ser que ele tenha diabetes, mas aquela neuropatia não seja causada pelo diabetes. Pode ser causada por outro problema. Então, o que geralmente a gente tem que afastar para poder afirmar que esse paciente ele tem neuropatia diabética? Então, mieloma múltiplo, isso principalmente em idosos, com achados característicos, por exemplo, com doença óssea, doença renal, a gente vai pensar no mieloma. Paciente com insuficiência renal, ele pode ter neuropatia pela insuficiência renal. Vamos afastar a presença do hipotiroidismo, que também pode causar neuropatia. Herpes zoster, infecção pelo HIV, hanseníase pode causar neuropatia, é interessante a gente afastar. Deficiência de vitamina B12 é uma causa importante de neuropatia, principalmente em idoso, que pode ter uma atrofia gástrica. Alcoolismo é uma causa de neuropatia. Uso de medicamentos, então, por exemplo, isoniazida, hidralazina, nitrofurantoína são medicamentos que podem causar neuropatia periférica. Algumas doenças reumáticas ou uso de quimioterápicos. Então, sempre que você tem um paciente com neuropatia, afastar outras causas. Então, eu afastei hanseníase, sífilis, afastei uso de medicamento, afastei doença reumática, deficiência de B12 e outras causas. E aquele paciente ele é diabético, eu confirmo então a presença da neuropatia diabética. Quais são os riscos da neuropatia? Então, esses pacientes com neuropatia, eles podem ter um risco maior de amputação e úlcera. Então, aquele paciente ele tem diminuição da sudorese, então ele evolui com ressecamento da pele, rachadura. Isso aumenta o risco do aparecimento de úlcera. Tem às vezes comprometimento da vascularização periférica, aumenta o risco de úlcera. Esse paciente às vezes tem uma infecção da úlcera, infecção do pé, evolui com amputação. Isso pode causar distúrbios de deambulação e equilíbrio. E lembrar sempre da neuropatia autonômica cardiovascular, que pode levar a complicações cardíacas com aumento da mortalidade desses pacientes. Então, seriam as principais complicações das neuropatias. Agora eu vou falar então um pouco do tratamento da neuropatia. Hoje a gente não tem nenhum tratamento efetivo na restauração da função neurológica. Então, o nervo ele teve uma lesão. Então, a gente não consegue restaurar a saúde desse nervo.
Então, o tratamento é muito mais sintomático, né? A gente vai melhorar os sintomas de dor, queimação, formigamento. A gente tem que orientar esse paciente a usar sapatos confortáveis e meias sem costuras, porque esse paciente, às vezes, ele tem uma alteração da sensibilidade dos pés, ele não sente o pé. Então, às vezes, ele calça um calçado, né, que tem desconfortável, que vai levar uma lesão no pé, ele não percebe porque ele não sente dor e evolui, por exemplo, com uma infecção e amputação do pé. Orientar um cuidado com as unhas e o exame diário do pé, então ele tem que examinar o pé todos os dias, ver se tem uma micose, se tem alguma lesão. E sempre após o banho secar bem o pé, principalmente para diminuir o risco de micoses, e usar, por exemplo, creme de ureia nesses pacientes que têm calosidade. Então, às vezes, esses pacientes com neuropatia, eles evoluem com distúrbio do equilíbrio, com distúrbio de marcha, e às vezes tem algum local do pé onde ele exerce uma maior pressão ao caminhar. Então, tendo uma maior pressão em um determinado local, isso aumenta o risco dele ter, por exemplo, uma calosidade naquele local. Com a calosidade, a gente pode ter uma ruptura, né, da pele, uma lesão, às vezes uma úlcera, e ele pode evoluir, por exemplo, com uma infecção nesse local, uma erisipela, uma celulite, e às vezes, né, até evoluindo com amputação do pé. O tratamento, ele envolve o controle glicêmico rigoroso. Então, tem vários estudos mostrando também que o controle rigoroso, ele serve tanto para prevenir como para diminuir a progressão da neuropatia e também contribui para a melhora dos sintomas. A gente tem que pedir para esse paciente perder peso, né, principalmente no diabetes tipo 2, fazer atividade física. Então, tanto a perda ponderal como a atividade física, ao promover uma melhora da glicemia, melhora os sintomas da neuropatia e diminui a progressão da neuropatia. É interessante a gente tratar também a dislipidemia, né? Então, o paciente diabético ele tem que ter níveis de colesterol baixos. A dislipidemia, por aumentar os níveis de ácidos graxos, isso ativa cascatas inflamatórias, aumentando citocinas neurotóxicas. Então, a própria dislipidemia pode estar relacionada tanto ao aparecimento como à progressão da neuropatia. Então, esses pacientes eles têm que serem tratados em relação à dislipidemia. Então, vamos falar agora um pouco sobre os medicamentos. O que a gente tem disponível hoje para tratar? A gente tem um medicamento que chama, o nome comercial dele é Tioctacid, dose de 600 mg, e ele o princípio ativo é o ácido lipoico. O ácido lipoico ele é um importante antioxidante. A gente usa na dose de 600 mg. Esse medicamento geralmente ele demora até 6 meses para começar a ter ação e ele melhora a dor e parece ter efeitos regenerativos. Então talvez seja um dos únicos medicamentos que a gente tem que pode ser que ele melhore, né, a saúde do nervo, que ele regenere o nervo. Então é uma opção de tratamento. E aí temos os tratamentos para dor. Então aquele paciente que tem dor, tem queimação, formigamento, né? Às vezes dor, alodínia, o que a gente pode usar? Então a gente tem os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina e nortriptilina, são considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento da neuropatia. Como é que eles vão agir? Eles reduzem a recaptação de noradrenalina e serotonina nas sinapses dos sistemas que reduzem a dor. Então eles vão atuar diminuindo a recaptação de serotonina e noradrenalina nas sinapses, né, dos sistemas relacionados à redução da dor. A gente usa numa dose de 25 a 100 mg e tem como efeito adverso boca seca, sonolência, hipotensão e constipação. Então uma boa opção para a gente tentar tratar a dor do paciente com neuropatia. Antidepressivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina. Uma outra classe que a gente pode usar são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Dentre eles, a gente tem a duloxetina,
30 a 120 miligramas dia é a dose que a gente usa e tem como efeito adverso náuseas, vômitos, sonolência, cefaleia e tontura. A gente pode associar, por exemplo, um antidepressivo tricíclico e um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina? Podemos. Então, às vezes, o paciente ele tem tanto sintoma, não melhora com uma droga, a gente vai associando outras para ver se ele melhora. Então, até agora, antidepressivo tricíclico, os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina, dentre eles a gente tem a duloxetina, temos a venlafaxina, a gente usa na dose de 37,5 a 150 miligramas, como efeito adverso praticamente os mesmos, né? Náusea, sonolência e cefaleia. Então, entre os inibidores da recaptação, a gente já tem duloxetina, venlafaxina. Podemos usar também os anticonvulsivantes, dentre eles gabapentina, dose 900 a 3.600 miligramas dia. Como efeito adverso, a gente tem sonolência, tontura, ganho de peso e edema periférico. Outro anticonvulsivante, carbamazepina, 400 a 800 miligramas dia. E pregabalina, 75 a 150 miligramas dia. Então, o que a gente pode usar para tratar a dor, para melhorar sintoma do paciente com neuropatia? Antidepressivo tricíclico, amitriptilina ou nortriptilina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, duloxetina e venlafaxina, e os anticonvulsivantes, pregabalina, carbamazepina e gabapentina. Gabapentina, carbamazepina, pregabalina. Podemos usar também os opioides, dentre eles o mais usado é o tramadol, né, porque não causa tanta dependência, quer dizer, geralmente não causa dependência. Doses 50 a 100 miligramas de 4 a 6 horas, a cada 4 a 6 horas, podendo causar constipação, sonolência, confusão, tontura e cefaleia. Para o tratamento da hipotensão postural, então vamos agora para as neuropatias autonômicas. Para a hipotensão postural, o que a gente pode usar? A gente pode usar a midodrina, que é muito usada nos Estados Unidos. Ela é um agonista alfa-1 adrenérgico, com isso então faz vasoconstrição periférica e aumenta a resistência vascular periférica. A gente usa na dose de 2,5 a 10 miligramas, 3 a 4 vezes ao dia. De efeito adverso, prurido, parestesia, retenção urinária. Para tratar a hipotensão postural também no Brasil, a gente usa mais a fludrocortisona, é um mineralocorticoide. Então, como que a fludrocortisona vai atuar? Aumentando a retenção hídrica. A partir do momento, né, é um mineralocorticoide. O que o mineralocorticoide faz? Vai lá no rim e retém sódio. Ao reter sódio, ele retém também água, aumentando a volemia e melhorando a hipotensão postural. Dose 0,05 a 0,2 miligramas dia e pode causar como efeito adverso hipertensão supina, hipocalemia, lembrar que o mineralocorticoide ele retém sódio, mas elimina potássio, e pode causar também hipomagnesemia. Gastroparesia, neuropatia autonômica do trato gastrointestinal. Então, gastroparesia a gente vai tratar com procinético, domperidona, metoclopramida ou eritromicina. Eritromicina. Então, doperidona, metoclopramida, eritromicina, antibiótico, que vão promover, né, um efeito procinético. A gente tem também alguns agentes tópicos que podem causar um alívio dos sintomas. A gente pode usar a capsaicina, 0,075%, capsaicina a 0,075%, na forma de creme, e geralmente a gente só usa por 8 a 12 semanas, porque ele pode causar uma irritação cutânea. Outro agente tópico é a lidocaína a 5%, a gente usa também quando a gente tem dor localizada, e o uso é no máximo 3 vezes ao dia. Vamos agora para algumas questões. A forma mais comum de apresentação da neuropatia é polineuropatia sensitiva e motora distal. Então, lembrar, 50% dos pacientes são assintomáticos, 50% sintomáticos. 80% desses pacientes sintomáticos, eles têm polineuropatia sensitiva motora distal simétrica. Quanto ao tratamento dos sintomas na neuropatia, assinale a alternativa correta.
A lamitrogina, um antidepressivo tricíclico, é o tratamento de escolha da fase inicial da dor neuropática? Não. Lembrar sempre, nortriptilina, amitriptilina. Analgésicos tópicos devem ser utilizados principalmente quando existem lesões ulceradas? Também está errado. A fludrocortisona deve ser utilizada nos casos de neuropatia dolorosa grave. A fludrocortisona, que é um mineralocorticoide que retém sódio e água, é usada na neuropatia autonômica do trato do aparelho cardiovascular. Os antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados como primeira escolha na dor neuropática? Com certeza. Então a alternativa D é a alternativa correta. A síndrome neurológica mais comum observada no diabetes é polineuropatia simétrica distal. Então 80% dos pacientes com neuropatia eles têm polineuropatia simétrica distal. Então a letra E, né, é a alternativa correta. Em relação à neuropatia diabética, pode-se afirmar: tem sempre instalação súbita? Não, geralmente a instalação é mais crônica. A forma mais comum é a mononeuropatia? Não, é a polineuropatia simétrica distal. Níveis glicêmicos normais não interferem na sua progressão? Pelo contrário. Então, tendo uma glicemia normal, controlada, você tem menor progressão. A hiperglicemia aumenta a intensidade da dor? Sim. Lembra lá que eu falei que uma hiperglicemia aguda, assim como uma redução abrupta da glicemia, pode causar os sintomas de neuropatia. Então era isso sobre neuropatia, espero que vocês tenham aproveitado. Até mais!